Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje, eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o presidente do São Paulo Convention Vistor Bureau, Tony Sando. É um prazer recebê-lo, Tony. Prazer é meu. Obrigado. Tony, acho que a gente poderia primeiro começar explicando o que é, na verdade, o São Paulo Convention. Quais são os atributos dele, de que forma que ele nasceu, que ele surgiu? São Paulo Convention Vistor Bureau é uma fundação sem fins lucrativos, mantida por empresários, é uma entidade totalmente privada. Hoje são 700 mantenedores do Convention Bureau, entre a hotelaria, organizadores de eventos, o setor de transporte, ou seja, todo segmento que faz parte da cadeia produtiva do turismo. O Convention Bureau, sua principal missão é aumentar o fluxo de visitantes de um destino e faz isso através da captação de eventos, né? Vai procurar eventos que são rotativos e que o congresso, a feira ou um seminário pode ser feito em algum destino, e o Convention, assim como outros de conventions do mundo todo, mostram que o seu destino é melhor do que o outro. Ele apresenta um dossiê de candidatura, apresenta os atributos que a cidade oferece e praticamente essa é a essência de um Convention Bureau. Ou seja, você vai vender, na verdade, aquela cidade para que haja algum evento, alguma ação de negócios, é isso? Isso, e com isso você traz hóspede. Hóspedes são visitantes, Claro. Vai comprar, vai comer, vai dormir e Você gera compõe aí receitas, toda a né? operação da cidade. Maravilha. Então, na verdade, o Convention ele existe no mundo todo, aqui no Brasil, e você tem algumas das principais cidades brasileiras, o Convention Bureau, é isso? Sim, Convention Bureaus são entidades privadas e é uma reunião de empresários locais do setor de turismo, eventos ou viagens que acaba congregando. O Brasil tem uns 100 Convention Bureaus, o mundo todo são mais de 3 mil Convention Bureaus. São entidades independentes, né? Elas não estão ligadas a nada, elas são independentes e formatadas para esse fim, para procurar eventos. E quem que mantém, na verdade, a entidade? São três São os modelos. próprios- O primeiro modelo é o Roomtax, que é a contribuição que o turista faz na hora que ele se hospeda no hotel, que ele paga aquela taxinha. Mensalidades de associados, então todos os demais associados contribuem com um valor fixo, ou de parcerias. O Convention Bureau, como é uma fundação sem fins lucrativos, assim como a Paulista Viva, a gente trabalha muito com contribuições e parcerias. E através de mídia, através de algum espaço de divulgação. E uma outra perna do Convention Bureau é, se ele traz pessoas para uma cidade, ele tem que ter o compromisso de capacitar as pessoas que atendem para atender bem esse visitante. Então o Convention Bureau trabalha para trazer eventos, trabalha para capacitar as pessoas para serem bem recebidas e trabalha também mostrando os atributos que São Paulo oferece, no caso de São Paulo, né? Quais são os atributos que São Paulo tem, e tanto em em termos de negócios, gastronomia, de gastronomia, entretenimento, lazer. negócio. E aí o que o Convention faz, geralmente em parceria com a própria Secretaria de Turismo, é embalar e mostrar os atributos positivos da cidade. Antônio, eu queria que você comentasse, esse ano nós recentemente fizemos em parceria, vocês tomaram essa iniciativa, um programa de capacitação e orientação para os policiais militares que estavam sendo preparados para atuar na região da Avenida Paulista. Acho que isso mostra um pouco da sua missão como Convention. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso pessoal o que foram esses dois eventos que a gente fez esse ano. Isso é muito interessante, porque os programas de capacitação que o Convention faz para mostrar o que é a economia do turismo, a excelência do serviço do atendimento, sempre foi feito com recepcionistas, com taxistas, e os policiais militares nasceu de uma ideia da Paulista Viva. Isso. Que numa reunião no Convention Bureau, que como tem os quiosques da Paulista Viva, por que não inserir o policial para dentro? Para dentro pra ele também, para ele conhecer? poder conhecer e informar, né? Porque na medida que muitos policiais, né, Sandro, vêm de outras regiões, de São Paulo e até do interior. E eles não- aí ele talvez começa a não operar conheçam, numa né? área com uma característica bem diferente. Então esse foi o trabalho, eles criaram um programa, né, Tony? Isso é muito É o bonito. programa Bem Receber, é isso? E criamos até uma academia, chama Academia Visite São Paulo. Certo. Então, todos esses novos policiais que vieram para Paulista, o comando nos convidou para falar, vamos falar para eles o que é Paulista, o que é São Paulo e que tipo de turistas vêm a São Paulo. Então, eles tiveram aí 2 dias intensos de atividades para conhecer. Porque o grande segredo é o seguinte, taxista, policial militar, recepcionista, são embaixadores da cidade. Claro. Quem recebe o visitante são pessoas que nem sempre as empresas estão preocupadas em treiná-los. E eles são E fundamentais. ele é o porque- primeiro contato que Exatamente, você é a tem numa primeira cidade. pessoa, né, Antônio Carlos? E o Tony tem essa experiência, pode confirmar isso. E no Brasil, em São Paulo,
muitas vezes a primeira relação é a banca de jornal. Nós temos ele também, tem uma experiência grande. Que serve como um centro de Ele é o polo, de né? apoio. O policial militar, frentista de posto de gasolina e o taxista, que certamente talvez seja o principal agente de interação com o turista, não só o turista internacional, mas o turista daqui mesmo, interno, né? Com a realidade da cidade. O turista que sai da sua cidade, do seu país e vem aqui na cidade de São Paulo para lazer, para se encontrar com pessoas, amigos, para uma feira, para um show, para nós não é um turista, é um visitante. Ele vem nos visitar, conhecer a nossa cidade e a gente tem que acolher bem essa pessoa para criar uma lembrança positiva. Primeiro para que ele fique satisfeito com a visita dele, mas também para que ele fique com vontade de voltar para a nossa cidade. E dentro dessa perspectiva, é muito importante que a gente possa trazer para esse visitante duas coisas: eficiência e agilidade, para atender às necessidades dele durante a viagem dele, e uma segunda coisa, que é um pouco mais complicada, que é a simpatia, o calor humano, a qualidade dos contatos que ele vai ter com as pessoas que ele vai encontrar aqui durante a estadia dele na cidade, que vão criar uma lembrança positiva. No melhor, a gente quer que ele esteja tão encantado pela cidade que ele volte muitas e muitas vezes. Então tem um trabalho para fazer, tanto na questão da eficiência, para que tudo seja preparado, para que ele não perca tempo, para que ele não tenha que buscar muito o caminho dele. E tem uma outra questão, que é a questão da qualidade dos contatos. E nisso, com o Enxembirô, tem um trabalho muito importante de capacitação e treinamento das pessoas por duas coisas: para que as pessoas entendam o quanto importante é esse contato que eles vão ter com o visitante, para que o seu contato seja um contato símbolo de calor humano e de hospitalidade, junto com as pessoas que são pessoas do receptivo, mas também outras pessoas como o taxista ou como o policial militar que vai dar uma informação, com o jornaleiro, que são pessoas que vão lidar com o turista sem saber que eles estão no momento chave da presença dele na cidade e que eles vão participar da construção dessa lembrança positiva que vai fazer o visitante ficar com uma memória muito boa da visita dele e querer voltar sempre. O Enxembirô está fazendo esse trabalho e nisso ele contribui a criar experiências positivas que se traduzem depois para mais e mais visitantes na cidade de São Paulo. No Dia dos Pais, nós levamos 300 taxistas conhecer o Museu do Futebol, numa ação junto com a revista Táxi, para mostrar o que existe de equipamentos. Nos treinamentos que o Convention Bureau fez com os hotéis da Paulista para taxistas, dentro do próprio hotel onde ele tinha um ponto, a formatura deles uma delas foi no Terraço Itália, outra na Fundação Oscar Americano, outra na Sala São Paulo. Ou seja, é trazer o taxista para dentro da realidade e ele compartilhar. Porque, na verdade, ele vai servir como agente de divulgação do que nós temos aqui na cidade, dos equipamentos. Não só divulgar, de integração, né? Que eu acho que essa palavra é fundamental numa cidade tão cosmopolita, você integrar os participantes dessa cidade, né? Com o que ela tem a oferecer de bom. Exato. Né? E nós, na Paulista Viva, e o Sandro pelo Convention, nós acreditamos que a nossa cidade tem muita coisa boa. Tem seus problemas, suas mazelas, mas nós trabalhamos para exaltar o que tem de bom, né? E contribuir para a solução das coisas que não são tão boas, né, Tony? O que a gente costuma dizer é o seguinte: existem destinos com alma, né? Aquele destino que é uma cidade muito encantadora, ou o próprio destino encantador, que tem belezas naturais, que Deus foi generoso com eles, e tem destinos hospitaleiros. São Paulo é um destino hospitaleiro. Em São Paulo, se a gente conseguisse conjugar todos os verbos de chegar, movimentar, dormir, comprar, visitar, São Paulo tem você integra todos eles com a melhor qualidade possível, porque o paulistano é muito exigente. E a hora que ele é exigente no serviço, o visitante percebe isso com muita clareza, né? Porque é uma vez só. Se você não foi bem atendido no local, você não volta mais no local. Você não volta mais, claro. Porque tem 15 mil bares por aí, tem 15 mil restaurantes por aí, tem mais de 260 cinemas por aí, tem mais de 80 museus por aí. Então esse atributo faz com que a concorrência... A oferta, né? A oferta exige um bom atendimento. Né? Exige a capacitação, né? E aí, quando a gente fala de turismo, a Avenida Paulista é essencial, né, Tony? Eu tenho observado muito que a Avenida Paulista está sendo descoberta pelos paulistanos.
O paulistano está descobrindo sua cidade através da Paulista. O paulistano é muito bairrista, muito regional. Quando uma pessoa do bairro fala que vai para o centro, ele fala, eu vou para a cidade. Ele não fala que vai para o centro. É verdade. Para ele a cidade é o centro, é outra coisa. Está afastado, né? Mas hoje na Paulista você vê muita gente no final de semana conhecendo. Passeando, né? Passeando. E isso é muito bonito. O que precisa é trabalhar para que a cidade seja mais receptiva com todos, né? Tanto com o estrangeiro quanto com o próprio paulistano. Claro. E é um grande desafio e esse é o trabalho que a gente deve se empenhar em se aprofundar, né? Sem dúvida. Eu queria comentar também, até um dia desse, passeando pela Paulista, a gente encontra pessoas que estão vindo de bairros mais distantes do centro e até, eu diria assim, emocionadas. Então essa descoberta da cidade, ela é muito importante. Porque se a cidade não pertence a todos, ela pertence a quem? A quem? Fica vazio, né, Antônio Carlos? Então isso é muito importante. E a Paulista tem sido ao longo do tempo um polo gerador do gostar da cidade. Claro. E o Convention tem um papel importante, e depois eu queria que o Sandro falasse, até porque eles redesenharam a cidade em áreas de interesse. Eu acho que foi uma das grandes iniciativas que o Convention fez com aquele mapa, que depois eu gostaria que você falasse um pouquinho. Foi o projeto Destinos. Vocês dividiram a cidade em 6 partes, é isso? Uma delas foi Paulista e Jardins? Isso. Nós dissemos, a hora que capta um evento, trabalha para trazer gente para São Paulo, nós dissemos sempre o seguinte, São Paulo é como uma pizza. Precisa ser saboreado aos pedaços, né? Cada pedaço é uma região e cada região é muita cidade num lugar só. Então, a hora que você fala da região da Berrine, é uma cidade a região da Berrine. Você fala da região do Ibirapuera e Jardins, é outra cidade. A hora que você fala da Paulista sozinha, é outra cidade. A hora que você vai lá para a Zona Norte e pega o Anhembi ao Center Norte, é outra cidade. Então, apresentar cada um dos atributos de cada uma dessas regiões é fundamental. E para isso, no site Visite São Paulo, tem tudo que acontece por região. Avançamos um pouco mais a isso. Nós criamos um painel de monitoramento de eventos, onde cada trimestre nós colocamos um grande painel todos os eventos que estão acontecendo por região. Porque é muito importante quem quer trazer um evento, ou quem quer se hospedar em São Paulo, sabe quando a cidade está lotada e quando a cidade tem facilidades de acesso, de hospedagem e preço. E ofertas de serviços, né? Como todo. Porque todo mundo quer vir no mesmo dia. E não é todo dia que a capacidade atende. Logo, apresentar o equilíbrio da cidade demonstra que a cidade, com 45 mil apartamentos, ela tem como se para a região hoteleira também é ótima, né? Porque ela não tem, na verdade, uma sazonalidade. Ela acaba tendo gente o ano todo, né? A ideia é essa. Maravilha. E a mais paulista das avenidas, como definiu o idealizador Joaquim Eugênio de Lima, sempre teve participação ativa na história paulistana. Vamos saber o que as pessoas falam sobre esta avenida, que tem mais de 120 anos. É um lugar muito bonito, assim, tem umas coisinhas, um lugar ou outro que você vê uma pichação, assim, umas coisas mais feias, assim, mas você vê uma vastidão, assim, culturalmente muito interessante. Representa um ponto onde a cidade converge, né? Eu já fui da época que aqui se fazia comemoração de título de time de futebol. Depois passou a fazer parada gay, agora manifestação. Então é onde tudo acontece na cidade, é onde converge tudo, além dos centros financeiros e empresariais que aqui tem. É isso mesmo, Tony? A cidade onde tudo acontece? A Avenida Paulista é o retrato disso? Não tenho a menor dúvida. Dentro de São Paulo, a Paulista é o que pode refletir de melhor, né? Porque ela junta povos de todos os tipos, homens de negócio, pessoas passeando, hospitais, bancas de jornais que são verdadeiras lojas, equipamentos culturais da melhor qualidade. Um passeio na Paulista durante um dia, começar aqui na Consolação, terminar no Paraíso com muita coisa para se fazer. Ir para a Casa das Rosas, ver os painéis dos prédios que estão pintados. Tenho dúvida de que cinema. Tem que começar pela Paulista para depois continuar conhecendo o restante da cidade. Vocês têm uma estimativa de quantos visitantes vêm por ano aqui na cidade de São Paulo? Sim, são aproximadamente 13 milhões de visitantes por ano em São Paulo. Praticamente é um habitante por um visitante. O visitante, ele é o quê? Internacional ou é nacional? Ou é mais daqui?
50% dos visitantes vêm a negócios, 20% participam de feiras, 10% vem a lazer, 5% vem cuidar da saúde, ele tem toda uma divisão. Desses que vêm a negócios, você tem aí pelo menos 15% que são estrangeiros. Quer dizer, é uma cidade ainda que tem uma concentração muito grande de vários personagens, né? Porque você tem, quando acontece uma feira comercial, tem muita gente que vem do interior de São Paulo e das outras capitais. Quando você tem um congresso internacional, vem muita gente de fora. Quer dizer, ela consegue aí ter uma mistura muito bacana de gente. E a ideia, além de promover esses eventos, enfim, vender a cidade como um todo, né, é fazer com que esse turista, esse visitante, ele fique mais tempo na cidade, apresentando outras coisas, além do turismo de negócios, o de eventos, lazer, gastronômico, é isso, Tony? É isso. O São Paulo Convention Bureau São Paulo Convention Bureau é uma fundação. E criamos essa marca São Paulo Convention Bureau para trazer eventos, como convention. A outra marca que o Convention Bureau criou, que a fundação criou, é a marca Visite São Paulo, exatamente para isso, para mostrar o que tem de oportunidade para se fazer em São Paulo com uma marca Visite São Paulo. Antecipar a informação faz com que a pessoa possa se planejar e aproveitar melhor a cidade. Esse é o grande desafio que nós temos trabalhado para que isso aconteça. Não adianta a pessoa chegar, né? Ela tem que chegar sabendo... chegar já sabendo o que ela vai fazer e quais são as atividades que estão acontecendo na cidade. O segredo é o seguinte: como tornar o viajante um visitante. Esse talvez seja o nosso grande mote de desafio. E como fazer com que ele volte, porque às vezes ele veio especificamente para algum congresso, mas você tem a intenção, é uma vitrine, ele já está aqui no seu local. A intenção é que ele volte para São Paulo, né? Exatamente. O desafio é como receber uma visita na nossa casa. A gente precisa avisar todo mundo da família que está chegando visita. E precisamos olhar a sala, olhar o quarto, olhar o banheiro, se está tudo em ordem. Claro. Olhar onde a visita vai estacionar o carro, se não vai ter risco, se não vai ter problema. Claro. A cidade é exatamente Cuidar, uma casa. Que a visita fique bem. E todo mundo precisa ter esse sentimento. O trabalho do Convention Bureau é mobilização, assim como o da Paulista Viva. Ou seja, trabalhamos para mobilizar empresários, para que gente que vem é dinheiro que chega. Claro. Né? E o setor público para trabalhar com mais ímpeto na infraestrutura, para não criar nem problema para quem visita e nem problema para quem mora. Convive, para quem mora. E você, inclusive, tem esse material, eu queria que você mostrasse para os nossos telespectadores, que é o Fique Mais Um Dia. O Fique Mais Um Dia é um trabalho da São Paulo Turismo, que é nosso órgão oficial de turismo, junto com o Editor Abril, com o Grupo Quatro Rodas, e que o Convention Bureau também participou aqui da produção desse material. Ou seja, quando alguém vem para São Paulo num congresso, geralmente eles recebem essa publicação antes de vir a São Paulo. Paralelo a isso, no site, que é mais ágil, essas informações estão lá o tempo todo disponíveis para fazer esse planejamento. A cidade tem que ser hospitaleira, mas para ser hospitaleira precisa demonstrar essa hospitalidade. Existe uma série de cupons de benefícios, dicas, descontos, que o Convention Bureau também distribui nas feiras comerciais, para que a pessoa perceba, mesmo que ela não use naquele momento, mas ela sabe que a cidade pensou nela, sabe que alguém está preocupado com que ela seja bem recebida e que ela possa ter um atendimento adequado. E outro material aqui que eu gostaria que você mostrasse, Tony, são esses cartões postais. Explica pra gente um pouquinho. Quem confeccionou foi a PAI, é isso? Isso mesmo. Essa campanha São Paulo é tudo de bom, fazer o bem também. Então o pessoal da PAI pegou os ícones de São Paulo e ao invés desses cartões postais estarem nos hotéis apenas com a fotografia, pessoal que frequenta a PAI desenhou, pintou e fez com que mostrássemos uma São Paulo mais hospitaleira, mais carinhosa, mais humana. Né? Talvez a humanização de uma cidade metropolitana como São Paulo é fundamental para que as pessoas não se assustem com a cidade. E são pequenos materiais, na verdade são as pequenas coisas que causam os grandes impactos. E nossa proposta é essa, como estimular para que pequenos detalhes façam toda a diferença entre uma mega cidade com uma outra mega cidade. Inclusive tem aqui a sacolinha, isso, que vocês também fizeram, né, com esse material. São Paulo é tudo de bom. E aqui a gente tem o desenho das pessoas da PAI. Muito bem. Essas sacolas, geralmente quando vem o comitê que pretende trazer um evento para São Paulo, ou a comitiva, o board de um determinado congresso que traz palestrantes internacionais, eles geralmente recebem um kit com tudo que a cidade oferece, dentro do apartamento onde eles estão hospedados. As pessoas, quando estão aqui, elas têm que ter alguma informação de que, olha, a cidade está lhe dando as boas-vindas, seja bem-vindo, curta São Paulo, pegue um material, mande um cartão postal para quem você ama. Informação, né, Tony, do que está acontecendo. E agora, a gente falando sobre turismo, a gente não pode deixar de tocar no assunto da Copa do Mundo, né? De que forma vocês estão preparando, na verdade, esses convênios, esse evento tão grande?
A Copa do Mundo para São Paulo é apenas um pretexto de infraestruturas que precisam ser melhor organizadas e agilizadas, né? Se não tivesse a Copa, não estaria acelerando as obras de metrô, as pontes, a extensão do trem lá de Guarulhos até o Engenheiro Goulart. A Copa em São Paulo, especificamente em São Paulo, ela não é muito diferente dos grandes eventos que São Paulo já recebe todos os meses. Do nosso calendário tradicional. O Salão do Automóvel recebe 700 mil pessoas em 10 dias. O Salão Duas Rodas receberam 250 mil pessoas pagantes. O evento da Copa em São Paulo, lá no estádio em Itaquera, para 40, 60 mil pessoas, para vocês, e num feriado, ela vai até acabar diluindo e deixando de acontecer os congressos, os grandes eventos que acontecem naturalmente na cidade. É uma experiência positiva, São Paulo vai estar aí junto com as outras demais cidades para 5 bilhões de pessoas assistindo. Claro. Sim, uma vitrine, né, de serviço. Tem que tomar um grande cuidado para que não distorçam os objetivos e os interesses de manifestantes em cima de visitantes que não tem nada a ver com nossos problemas internos e acaba comprometendo a imagem do nosso destino por muito mais tempo do que o necessário. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Mas a Copa é bom. Ela é um mega evento, ela expõe o destino, expõe as pessoas, muitos jornalistas virão, e a expectativa é que muitos que vêm à Copa possam retornar. Né? Retornar com uma visita com uma visita mais né? prolongada e com uma referência, né? Precisamos encantar, né? E para encantar precisamos demonstrar aquilo que encanta. E para isso precisa trabalhar as pessoas. Os programas de treinamento que o Convention tem, nenhum deles está voltado à Copa. Ele está voltado ao dia a dia de visitantes. Tem um caráter permanente de qualificar. Né? Temos um programa de treinamento para recepcionistas de hotéis de como receber o público GLS. Não é feito para parada gay. É feito porque todo mês tem gente. Claro. Tem um programa de como receber o público árabe. Tem que entender a cultura árabe. E esses programas eles são permanentes. São Paulo é uma bicicleta, ela não pode parar. E nenhum desses programas de treinamento pode parar. E esses mega eventos eles apenas estimulam os empresários a sentarem, debaterem, discutirem, colocarem um pouco das dificuldades que a cidade apresenta. E aproveitar o evento para tentar equacionar esses gargalos, né? Exatamente. Existe o comitê hoje que a gente chama Comitê de Ações Integradas de Hospitalidade, envolve setor público e setor privado, para debater, para alinhar. Todo mundo alinhar, na verdade, o poder público com o privado. O grande lançamento que o Convention Bureau vai fazer, visando a Copa e outros eventos internacionais que surgem, não é ensinar, por exemplo, as pessoas a falar inglês ou falar algum idioma. O tempo é curto, não é assim que se faz. O que o Convention Bureau vai contribuir para que os nossos visitantes possam se adequar à cidade, estamos lançando um manual de pictogramas, que são universais, para que qualquer estabelecimento possa entrar no site e abaixar em 3 tamanhos e colocar no seu estabelecimento. Sinaliza o seu onde é o toalete, onde sobe né? a escada, onde desce a escada, onde é a porta de saída, onde é a porta de entrada, onde aceita cartão de crédito, onde tem Wi-Fi. São coisas simples, são muito simples. Mas faz uma diferença muito grande. Mas é a simplicidade que faz com que a gente demonstre que a cidade é hospitaleira. Nas lojas, ou seja, qualquer pessoa que vem de fora vai ter uma sinalização de visite São Paulo com um pictograma daquilo que ele precisa chegar. De que forma que ele precisa chegar. O que a gente fala em sala de aula para o pessoal de turismo é o seguinte, é a única indústria que não tem fumaça, mas também é o único setor que as pessoas têm prazer de servir porque o cliente tem prazer em ser servido. É químico. A hora que ele entra no hotel, quem trabalha na hotelaria adora que chegue o hóspede, recebe bem, recebe como se estivesse na casa dele. E o hóspede, quando está no hotel e que é bem atendido, ele, por mais estressado, por mais trabalho que tenha, por mais dificuldades que tenha até de ter chegado até o hotel, ele se sente bem. Então essa química de ele manifesta, servir, né? ser servido é o máximo. Servido, né? E é muito difícil fazer isso em banco, por exemplo. Qual o prazer que o caixa tem de dar dinheiro ou recolher dinheiro? Qual o prazer do cliente de aplicar ou tomar? Quer dizer, claro. São atividades mais pontuais. O turismo essa é uma troca de relações, né? Mágica. Ele é mágico, ele é encantador. E isso pode ser inserido em qualquer atividade. É o frentista, é o taxista, é o policial, é o jornaleiro, ou seja... É muito mais do que a gente pensa que é apenas um hotel. Quando a gente fala de turismo, a primeira coisa que a gente vê é um hotel, né? O hotel tem que ser confortável, tem que ter uma boa capacitação dos funcionários. É muito maior, o ciclo é enorme, porque envolve outras pessoas nesse processo, né, Tony? É, aquela história do verbo, né? Que, definindo o turismo, é chegar, movimentar, comer, dormir, comprar e visitar. Você envolve comércio, você envolve hotelaria, você envolve transporte, você envolve
qualquer setor. Inclusive, quando a gente discute plano diretor de cidades, o mais importante é que o plano diretor das cidades esteja incluído o turismo na saúde, na segurança pública, no transporte, e não ter uma pauta de turismo. Porque não adianta ter turismo numa pauta e a hora do transporte que não está inserido no turismo achar que fretado atrapalha o trânsito. A hora que está encostando um ônibus com 20, 30 pessoas de fora. Ou seja, tem que estar tudo muito integrado. A cidade precisa respirar, que turismo é importante e o viajante é um visitante. E aí todo mundo tem que se integrar. E dentro disso que você falou, e voltando a um tema que nós passamos no início do programa, eu sempre que posso comento a oportunidade e a visão que o Convention teve ao construir aquele mapa que ele mencionou, que identificou as áreas por grupo de interesses e atributos daquela área. Eu acredito que aquele é o verdadeiro mapa da cidade de São Paulo, que ainda hoje mantém uma distribuição na sua gestão de ou chamadas subprefeituras, no modelo da nossa cidade da década de 40 e 50, que era uma cidade que a indústria estava numa determinada região. Hoje não, a cidade ela se complementa ou se completa isoladamente e no conjunto. E esse mapa, como que o Tony disse que está disponível com as informações no site, ele mostra uma cidade de São Paulo redistribuída nos seus atributos. Eu acho isso muito importante, eu acho que esse é um passo importante se a cidade, se os gestores interpretassem a cidade sobre a ótica do que ela entrega para os seus moradores e para os seus visitantes. Exatamente. O visitante não pode se assustar com a cidade. A gente que acaba viajando muito por causa do trabalho, você está em alguma cidade, você não sabe onde você está localizado no tamanho dela. No contexto. Em que região... Isso assusta, faz com que o turista fique perdido, acaba não aproveitando, né? Nós estamos terminando esse mapão, a proposta é fazer ele de uma menor para que em todos os hotéis o recepcionista possa mostrar, senhor, o senhor está aqui, esse é o contorno da Marginal Tietê e Pinheiros, nessa localização o senhor se encontra dentro de São Paulo. E o visitante, ele não pode se programar para estar na Berrine, para ir assistir a escola de samba da Mocidade Alegre. E num tempo de menos de 2 horas. Nós temos que escolher a escola de samba lá da Zona Sul. Claro, cada região ela tem que ter todas as suas qualidades. Divisão, né, exatamente. Então esse desenho que eles deram à cidade, ele atende ao processo sociocultural e econômico da cidade. Claro. Porque a cidade se movimenta de modo próprio. Por regiões, né? Ela gera uma cultura, ela gera um serviço. Uma atribuição. E aí o poder público tem que estar atento a isso. Né? Ao escolher uma linha, a desenvolver uma linha de trem, uma linha de metrô, não é uma coisa só técnica, claro. Ela tem que atender a economia que está se gerando ao longo daquele espaço urbano. Acho que isso, esse mapa do Convention Bureau, ele atende muito essa questão de como a cidade existe. E ele estimula a integração. O que tem acontecido? As reuniões que nós estamos fazendo com os hotéis, elas são por regiões. Então eu tenho hoje um comitê com os hoteleiros da região da Berrine, tem um comitê dos hoteleiros da região da Paulista. Facilita, porque os assuntos nem sempre são os mesmos, porque a região é diferente. Claro. E essa troca é importante. Exato. Com a segurança pública, agora já existe um comitê de prevenção de furtos, de sinistros que acontecem. E já existe uma integração com a polícia e com os hotéis de casos suspeitos que todos precisam ficar atentos. Ou seja, tudo que a gente consegue fazer para integrar, todo mundo ganha. Claro. O que não se pode hoje é trabalhar isoladamente. Cada entidade sozinha, ou cada setor cuidando do seu negócio. Hoje a gastronomia está tão envolvida quanto a hotelaria está envolvida no transporte, o transporte está envolvido na segurança pública. E algo interessante também nesse mapa é que você pode ter numa mesma região várias categorias de serviços identificados e todos de qualidade. Claro, isso a pessoa não precisa se deslocar tanto, né, Antônio Carlos? Exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais? Como sempre, os encontros com o Tony e com o Convention Bureau são sempre muito bons, porque certamente ele é talvez o único dos principais agentes que percebem a cidade, trabalham para que a cidade se torne mais amigável e, usando essa expressão, e que a gente, mesmo morador aqui, nos encantemos com a nossa cidade. Eu acho que esse é o grande atributo, agradecer o Tony e o trabalho que ele tem feito aí no Convention Bureau. Muito obrigada, Tony, pela sua participação. Eu que agradeço. E qualquer informação é só entrar no site visitesaopaulo.com. Tem uma série de dados e informações aí que podem ser muito importantes para aproveitar o que a cidade tem de melhor.
Maravilha. E você pode mandar sugestões de pauta, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.